Então, vamos lá, pessoal. Bem-vindos, né, à nossa disciplina, né, de Linguagem de Programação Orientada a Objetos 2, tá? Antes de começar, né, gostaria de dar alguns avisos para vocês. Basicamente, pessoal, o conteúdo que eu cobro, assim, tanto nas atividades quanto nas avaliações, é o que a gente vai ver nas nossas aulas, tá? Então, eu não costumo inventar muita coisa, não. De fora, dar uma coisa e cobrar outra coisa mais difícil, etc. Não. Então, via de regra, se você assistir às aulas, você vai conseguir fazer boas provas e fazer boas atividades. Não tem muito segredo, tá? Essa disciplina, pessoal, ela, na realidade, ela continua, né, o que vocês viram em linguagem de programação orientada a objetos 1, que é continuar a ver conceitos da orientação a objetos, certo? Então, a gente nessa primeira unidade vai ver um pouquinho de revisão, vai ver um pouquinho do ML e depois a gente entra nos conceitos que são específicos da orientação a objetos. Essas primeiras aulas, elas são mais teóricas, tá? Mas nas próximas aulas, principalmente quando a gente estiver trabalhando conceitos de polimorfismo, etc., eu pretendo dar o conceito teórico, mas também aqui escrever um código aqui com vocês para mostrar a prática da teoria, como é que ela se traduziria no código, né? E eu acredito que hoje esse entendimento é o que é mais importante, principalmente programação, porque hoje com as inteligências artificiais aí, né, com o chat GPT da vida e outras, eu que trabalho com desenvolvimento, né, a gente acaba codificando menos, né? A gente escreve menos código do que antes das IAs, né? Porém, as IAs, o código que as IAs geram, você ainda precisa revisar o código que elas geram e também propor coisas, né, teóricas que você considera que se aplica melhor àquele seu projeto. Então, entender o conceito, entender a teoria e saber olhar para um código e ver qual conceito aquele código está trazendo e saber propor até para uma IA o que é que você quer, qual é a melhor abordagem, eu acredito que no futuro vai ser o que a maioria dos desenvolvedores vão acabar fazendo, ao invés de estar escrevendo código propriamente dito, tá? Então, nessa primeira aula, a gente vai revisar um pouquinho de orientação a objetos, tá? Então, falando um pouquinho de história, né? A orientação a objetos, os conceitos, por exemplo, de classe e objetos, eles não são novos, tá? Eles são lá desde a década de 60 e 70, você já tinha conceitos de orientação a objetos, principalmente por meio de duas linguagens, a Simula, que foi na década de 60, e a Smalltalk na década de 70, se eu não me engano, tá? Essas duas linguagens de programação, elas já traziam conceitos da orientação a objeto. Só que, nessa época, o paradigma orientado a objetos e essas linguagens, elas não se popularizaram, digamos assim, né? Quando é que veio a ocorrer essa popularização dos conceitos de orientação a objeto? Eles vieram principalmente na década de 90, com o surgimento, né, da linguagem Java. Então, a linguagem Java, ela nasce como uma linguagem orientada a objetos, e ela se tornou muito popular na década de 90, e, consequentemente, os conceitos da orientação a objetos, eles também passaram a serem muito populares. Existem algumas razões para que a orientação a objeto ela se tornou tão popular. Uma delas, né, que a gente pode dizer, que é do próprio paradigma mesmo, é você conseguir reutilizar muito código, tá? Então, a orientação a objeto, com os conceitos que a gente vai ver nessa disciplina de herança e etc., você consegue reaproveitar muitos métodos, funções, atributos e código mesmo, o que tornava a codificação mais fácil, já que você estava reaproveitando coisa, então você não precisava fazer aquela coisa 2, 3 vezes, né? Além disso, a organização que os sistemas tinham, os sistemas orientados a objetos, também ficava fácil de você entender e de você manter, e principalmente de você escalar, certo? Então, com relação à orientação a objeto, esse foram um dos motivos do porquê ela se popularizou. O outro motivo
que aí não tem muito a ver com a orientação a objeto, mas com a linguagem Java em si, é que na década de 90, se você, por exemplo, você escrevia um programa, você escrevia um programa para o Windows 95, por exemplo. Esse programa do Windows 95, ele não rodava no Linux, ele não rodava do Macintosh, ele não rodava em outros sistemas operacionais. Então, você tinha que ter, se você quisesse que esse seu sistema rodasse em diversos sistemas operacionais, você tinha que escrever um para o Windows, você tinha que escrever outro para o Linux e assim sucessivamente. A linguagem Java, ela trouxe o conceito da JVM, né? Que é, você escreve em linguagem de alto nível, utilizando os comandos do Java, e esse código-fonte, ele é tipo compilado, né, e modificado, né, pela Java Virtual Machine e transformado num código que o sistema operacional pudesse entender. Então, com Java, na prática, você escrevia um código só, certo? E a JVM, ela que se preocupava em rodar esse seu sistema no Windows, no Macintosh, etc. Né? E isso, para a época, foi um avanço muito grande. Veja que na década de 90, os sistemas web, a web em si, ela estava também iniciando, então você não tinha tantos sistemas web assim. O web era mais para sites estáticos e etc. Né? A maioria dos sistemas, eles rodavam instalados no computador. Hoje em dia a gente já vê que é um pouco diferente, né? A maioria dos sistemas novos, eles vão ser sistemas web, né? Com exceção de muitos sistemas de frente de caixa, né? Esses sistemas de supermercado que eles rodam instalado no computador, mas muitos sites, sistemas, etc., hoje eles rodam na web. Mas na década de 90 não era assim, a maioria rodava no sistema operacional. Então, esse conceito que o Java trouxe, que é você escrever só um código e rodar em todos, foi revolucionário para a época. E por isso que o Java se tornou um dos motivos, né, porque o Java se tornou tão popular. E como o Java ele era orientado a objetos, consequentemente a orientação a objetos também se tornou muito popular. De tal ponto que até hoje, tantos sistemas foram feitos naquela época, década 90, 2000, em Java, que até hoje o Java ele é uma linguagem extremamente popular, não por sistemas novos que estão sendo feitos, mas por sistemas antigos que ainda utilizam Java. Por exemplo, o SIGA da UFES, ele é todo feito em Java. E assim, o sistema ele é tão gigantesco, os SIGs, né, SIGA, SIGRH, SIG, SIPAC, etc., que você não tem como migrar ele para uma linguagem nova. Então, você ainda precisa de mão de obra em Java, né? Muitas empresas ainda precisam de mão de obra Java, justamente para tratar desses sistemas mais antigos, tá? Com essa popularização, né, do paradigma orientado a objeto, outras linguagens, né, que até então foram surgindo, né, na realidade foram surgindo, né, e também trazem alguns conceitos da orientação a objeto, como, por exemplo, o C++, o Python, o próprio JavaScript, que era uma linguagem que ela não era orientada a objeto, hoje ela já tem conceito de classes, de objetos e etc, tá? Então, esse é um pouquinho da história, né? E assim, dá para você entender o porquê que o Java ele ficou tão popular, né? Tanto pelos conceitos da orientação a objetos que ajudavam no desenvolvimento, mas também porque na época ele conseguia rodar em mais de um sistema operacional, tá? Então, o que é a orientação a objetos? Na orientação a objetos, né, vocês já viram no semestre passado, né? Quem pagou a LPO 1, né? Mas eles são um conjunto de conceitos, métodos e práticas sobre um determinado tema, tá? Quer dizer, isso é o conceito de paradigma de programação, né? E quando a gente junta uma série de conceitos que a gente vai ver mais na frente, né? Ele dá o paradigma orientado a objetos, e qualquer linguagem que implemente esses conceitos do paradigma orientado a objetos, ela se torna uma linguagem orientada a objetos. O Java talvez seja a linguagem de maior expoente da orientação a objetos, porque ela é toda voltada para a orientação a objetos. Já, por exemplo, o JavaScript, não. O JavaScript, você tem conceitos da orientação a objetos ali, você tem conceito de classe, de objetos, de instância, etc. Mas, em muitos casos, quando você está colocando apenas interação ali num site, num sistema, etc.,
você acaba não utilizando a orientação a objetos ali. Então, o JavaScript, por exemplo, ele é uma linguagem que ele não é totalmente orientado a objetos, mas ele implementa também conceitos do paradigma orientado a objetos. E o Java não, o Java ele já é praticamente todo voltado. Por isso que em quase todas as faculdades, né, quando a gente vai trabalhar com linguagem de programação orientada a objetos, a gente usa o Java. Vocês, eu acredito que vocês devem ter utilizado o Java também, né, na LPO1, né? Então, alguns conceitos principais, né, pessoal? É o conceito o conceito de classe e de objeto, que você tem que entender, se você quiser, principalmente avançar nos conceitos mais, como é que se diz, mais aprofundados da orientação a objeto, que é o conceito de encapsulamento, herança, polimorfismo, abstração, que eu não vou falar hoje, tá? Porque nós iremos ver esses conceitos em detalhes, tanto na teoria como na prática, no decorrer do curso, tá? Mas você precisa entender o conceito de classe e o conceito de objetos para que facilite, né, o entendimento dos outros conceitos mais específicos da orientação a objetos. Então, revisando aqui com vocês, né, o conceito de classe, tá, pessoal? Classe, ela é uma estrutura, né, que serve de modelo para você criar objetos. Na prática, pessoal, vocês pensem nas classes como uma espécie de template, tá? Um template para você criar os objetos. A gente pode fazer aqui uma seguinte analogia, tá? Imagine que você vai se inscrever aí numa prova, alguma coisa do tipo, e a pessoa, ela lhe dá um modelo, né, para você realizar a sua inscrição, que é um template do Word, tá? Aí esse template do Word, ele já vem preenchido, já tem o cabeçalho, o rodapé, já tem as seções que você precisa preencher, nome, CPF, não sei o que, não sei o que. Então, esse documento em branco, né? Em branco, esse template do Word, ele seria o equivalente a uma classe. Ele é como se fosse um molde para que você crie os seus objetos. E o que seria um objeto? Seria o ato quando você preenche esse template do Word com as suas informações, então você coloca, o meu nome é Felipe, meu CPF é tal, data de nascimento tal. Esse artefato que você criou, ele é um objeto, ele é uma instância, né, de uma determinada classe. Então, por exemplo, quando eu preencho esse template, né, de inscrição, por exemplo, com os meus dados, eu tenho um objeto, por exemplo, inscrição Felipe. Quando outra pessoa ela preenche esse template, né, com os dados dela, é criado um outro objeto, que é como é que se diz? E se outra pessoa ela também cria um novo formulário com os dados dela, você tem um terceiro objeto. E veja que cada objeto ele foi criado a partir de um template base, que era o quê? Que era aquele template em branco. Então, resumindo, né, a classe ela é como se fosse um template, onde ela vai dizer como se fossem as regras de um determinado objeto. Quais atributos, quais valores ele vai ter, e o objeto é quando é a instância dessa classe. É quando um determinado um determinado artefato, né, ele é criado e ele tem os seus valores específicos. Quando a gente estiver trabalhando no código, eu posso falar também do conceito da ciência da computação, né? Porque, na realidade, já vou dar uma adiantada, né? Toda vida que você cria um objeto em um sistema, nada mais é do que uma estrutura que está lá na memória, que tem um determinado dado de um determinado objeto. Quando um outro objeto é criado, é um novo espaço de memória que está alocado para aquele objeto com determinados valores ali dentro. Então, para o computador, um objeto nada mais é do que um espaço na memória que tem um conjunto de valores lá que estão ordenados de acordo com a classe que ele foi criado, e para cada objeto é um espacinho na memória que tem um conjunto de valores ali. Então, esses conceitos de classe e objeto, que inclusive, pessoal, na época que eu paguei essa disciplina pela primeira vez, eu meio que tentei decorar, né, os conceitos e eu não entendi de fato, né, o que era uma classe e o que era um objeto.
Só depois foi que eu vim, quando eu fui estudar mais a fundo, foi que eu vim compreender. Mas, basicamente, o conceito é esse. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato, pode falar no fórum, mas pense numa classe como um template que diz as regras para a criação de um objeto. E o objeto é uma instância em si, é a criação de um determinado artefato, né, objeto, né, ou um dado, né, no seu sistema, né, que segue os critérios daquela classe, mas que tem os seus próprios valores. Basicamente isso, tá? E a aula de hoje, pessoal, eu só queria mesmo revisar esses conceitos com vocês. No decorrer do curso, né, a gente não vai ser só teórico aqui, tá? A gente vai para o código. Então, às vezes, tem gente que fica tipo assim, ah, mas eu só vou ver teoria, eu não vou aprender nada. Tipo assim, de prático, né? Não, mas a gente vai acabar mostrando todos os conceitos aqui de forma prática, fazendo códigos aqui, tá? E eu estou sempre à disposição e quem tiver alguma dúvida pode me perguntar no privado, no fórum ou por e-mail, tá? Agora eu vou parar a gravação e quem tiver alguma dúvida pode falar.